crianças! Hoje daremos continuidade ao nosso projeto Pablo Leitor. E a história que a tia vai contar hoje para vocês é muito legal e muito divertida. E quem escreveu essa história foi Anderson Novello. E vocês têm que prestar atenção para saber o que a história tem a nos contar. Na Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Todos os dias ela gostava de folhear livros de moda, tomar chá e olhar-se no espelho, e gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias depois do seu tradicional chá das 5h25, ela se preparava para o seu ritual diante do espelho, o ritual de passar o batom. Neste mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices, que passavam por ali vindo da escola, inventavam todos os dias truques para destruir o ritual de passar o batom. Nas segundas-feiras, as crianças espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças apertavam a campainha e a bruxa, eletrificada de medo, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se reconstruir, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse o feitiço e as transformassem em caras de lagartixa. Às terças-feiras, as crianças fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças assopravam um apito. E a bruxa, eletrificada de medo, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se recompor, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse um feitiço e as transformassem em grilos gigantes. Às quartas-feiras, as crianças espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças batiam tampas de panela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se reabilitar, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse um feitiço e as transformassem em galinhas despenadas. Às quintas-feiras, as crianças xeretavam pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças tocavam uma buzina e a bruxa, atropelada de medo, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo dela se reabilitar, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse o feitiço e as transformassem em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, as crianças xeretavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças tocavam uma vuvuzela e a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E mesmo antes dela se restabelecer, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse o feitiço e as transformassem em elefantes desengonçados. Vocês acreditam que até mesmo aos sábados, dias que não tinham aula, as crianças bisbilhotavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças batiam num tambor. Vocês acreditam que elas tinham um tambor? E a bruxa, desgovernada de medo,
borrava o rosto inteiro de batom. E mesmo antes dela se refazer, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse o feitiço e as transformassem em soldadinhos de chumbo. Vocês acreditam que até mesmo aos domingos, dias que não tinham aula, as crianças xixeretavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças tocavam um berrante. Vocês acreditam? Elas tinham um berrante. E a bruxa, esculhambada de medo, borrava o rosto inteiro de batom. E mesmo antes dela se desesculhambar, as crianças, saíam correndo com medo que a bruxa fizesse um feitiço e as transformassem em vaquinhas de presépio. E um dia, as crianças não tiveram medo e não saíram correndo. Elas queriam saber o que acontecia quando a bruxa borrava o rosto inteiro de batom. E numa terça-feira qualquer, dessas que nada acontece, depois de elas olharem a bruxa rebocando o rosto de batom, elas ficaram ali quietinhas, observando o que ia acontecer. E elas viram a bruxa paradinha, olhando no espelho e chorando, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando avacalhadamente, chorando esculhambadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes elas fizeram a bruxa chorar. E durante uma semana não se via ninguém por ali. Elas desviavam a rua e seguiam pela rua do arrependimento. Numa terça-feira qualquer, dessas que nada acontece, a bruxa estava em casa, tomando seu chá, preparando-se para o seu ritual, o ritual de passar o batom. Ela olhou-se ao espelho, pegou o batom e quando ela ia passar o batom, ouviu uma batidinha de leve, dessas que não assustam ninguém. E quando ela se virou, ela viu as crianças todas enfileiradas e com os rostos borrados de batom. Elas estavam ridículas. Então ela se levantou e veio sutilmente em direção à janela. E as crianças suavam frio, tremiam de medo, com medo que a bruxa fizesse o feitiço e as transformasse em lesmas gosmentas. E a bruxa continuou indo até a janela, olhando aquelas caras mais engraçadas, aquelas caras borradas. Elas estavam ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que virou uma risada, que virou uma risada bem risada, que virou uma gargalhada bem gargalhada, que virou uma gargalhada escancarada, que virou uma gargalhada e tanto. E as crianças não aguentaram e também deram uma grande gargalhada. E hoje, todas as sextas-feiras, é um ritual coletivo. E as crianças estão todas com as caras borradas. E o mais importante é que toda sexta-feira é dia de festa. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E um beijo